Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Nós vamos ver hoje, lá na página, eu quero que vocês coloquem, lá na página 22, tá? E nós vamos ver, então, carta do leitor. No texto anteriormente, nós vimos o que era resumo, né? Textos objetivos, e a carta do leitor nada mais é do que um texto objetivo também, certo? A carta do leitor, ele é colocado, né? Especialmente num jornal. É um lugar destinado somente para as pessoas que querem falar, colocar a sua opinião, colocar a sua crítica sobre determinada notícia que leram ou no jornal ou numa revista, tá? Então, o texto, esse tipo de texto já caiu em vestibulares, tá? Já caiu aqui no vestibular da UFSC, que eu já falei para vocês, que é a UFSC que trabalha vários gêneros textuais, por isso é muito importante que a gente atente, né, para a estrutura, a linguagem, né? É óbvio, por ser carta do leitor, não quer dizer que você tem que escrever de qualquer jeito, a sua opinião, obviamente, mas tem as regras a serem cumpridas para esse tipo de texto ser publicado, tá? Então, primeiramente, esse tipo de texto, ele tem que ter uma linguagem clara e objetiva, mas ele não pode utilizar de gírias e nem de coloquialidade. E usar, né, obviamente, a regra da norma culta da língua portuguesa. Eu vou passar os slides aqui, e daí eu vou falando para vocês certinho como se passa a estrutura da carta do leitor, as características que ele tem, enfim. Então vamos lá. A carta do leitor. A definição. O que é uma carta de leitor? É um texto que o leitor envia a um jornal ou a uma revista para relatar algum fato ou para expressar sua opinião sobre alguma notícia, como eu acabei de falar para vocês, né? Um tema atual ou artigo publicado. As características desse texto são textos breves e escritos em primeira pessoa. Por que eles são escritos em primeira pessoa? Esse texto permite que você use somente a sua opinião, não é mais as demais. O que me preocupa é a minha opinião. Então, é permitido colocar, é uma característica desse texto, deixá-lo em primeira pessoa. Temas atuais e de caráter subjetivo. Quando eu falo subjetivo, porque eu posso usar adjetivos, posso usar palavras que façam referências àquela notícia. Então, por isso ser subjetivo. Linguagem simples, clara e objetiva. Vai ser publicado. Outras pessoas lerão. Mas, mais uma vez, eu vou falar para vocês. Não é porque ele é uma carta do leitor e que ele tem essa flexibilidade de linguagem que eu não vou atentar às normas cultas às normas cultas da língua portuguesa, tá? Então, eu tenho que ficar ligado, quando eu escrever, né? Eu tenho que ficar atento à questão da gramática, certo? Então, vamos lá. Tô ficando rouca. Presença de destinatário, né? Quem está enviando, obviamente, e o remetente para quem está recebendo. Então, se você é uma carta, automaticamente eu tenho que ter. Depois nós vamos ver ali a estrutura de como ela tem que ser colocada. Automaticamente eu tenho que colocar isso, porque ela é uma carta. Tem vários tipos de carta. Carta do leitor, carta argumentativa, enfim. E por ele ter esse elemento carta, ele tem automaticamente essa estrutura a ser respeitada. Texto expositivo e argumentativo. Você vai defender a sua ideia e você vai mostrar por que você está colocando aquela ideia, ok? Estrutura do texto de carta do leitor. Vocativo. Aparece o nome da revista ou do jornal e pode vir acompanhada de local e data, o chamado de cabeçalho. Então, eu tenho que ter o local, a data, tenho que ter o vocativo, que é um chamamento, caro editor, caro jornalista, caro fulano de tal, li a notícia, né? Depois eu tenho a introdução, que é o corpo, o que eu vou falar sobre a notícia, o desenvolvimento,
que é a tua defesa, a tua opinião sobre aquilo dali, e a conclusão, que você vai amarrar as suas ideias e automaticamente, né, cria uma sugestão para o jornalista, para aquele tipo de texto. E a despedida e a assinatura, atenciosamente, Jânia Solange do Nascimento, né, por exemplo. Então, eu tenho que ter essa estrutura: vocativo, introdução, desenvolvimento, conclusão, despedida e assinatura. Anotem aí, porque vocês já sabem que eu vou fazer uma carta do leitor para mim, né? Aqui eu tenho um exemplo de como ela é distribuída, essa estrutura. Olhem ali, eu tenho a data, 12 de dezembro de 2013. Então, vamos supor, se eu mando vocês fazerem uma carta atual, vocês vão colocar Florianópolis, 25 de junho de 2020, né? Caros editores da revista tal, ali no caso, esse daqui é o vocativo, esse caros leitores da revista tal. Depois eu tenho a introdução, né? Eu vou apresentar qual é a notícia, né? Que eu achei relevante. No corpo do texto ali, eu tenho o meu desenvolvimento, né? Então ali, quando ele colocou após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Ele está defendendo por que ele quer, né, a questão do que achou interessante da notícia. Quanto a isso, tem uma sugestão para o próximo mês. Ali ele está incluindo a sugestão, certo? Parabéns pelo trabalho. Altamente subjetivo, porque ele mostra muito, né, o posicionamento dele. Aí depois, agradeço a atenção, que é a despedida, e o nome dele, né? João Ribeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, ali ele coloca o nome dele, tá certo? Então, essa é a estrutura básica para para uma carta de leitor, produção dela, né? Então, vamos lá, coloquem nas páginas 22 a 23, tá? 22 e 23, que é o que nós vamos fazer: analisar uma carta de leitor, 2 cartas de leitor, e depois nós vamos fazer a interpretação, tá bom? Ó, um grande beijo e espero vocês na nossa aulinha.